Vamos agora escrever a primeira lei que nós identificamos como sendo a lei de Gauss. E essa lei nós escrevemos da seguinte forma: divergente do campo elétrico é igual a ρ sobre epsilon zero. Essa é a primeira lei de Gauss. Vamos agora escrever essa lei de uma forma um pouco diferente. Essa é uma das utilidades dessa lei. Para tal, nós queremos lembrar um teorema e que tem o nome de Teorema de Gauss. Esse é um teorema bastante geral, mas como ele tem muita aplicação no eletromagnetismo, ele acaba sendo uma das formas da gente escrever uma das leis fundamentais do eletromagnetismo. O teorema de Gauss, ele vale para qualquer campo vetorial. Então, digamos que eu tenha um campo vetorial, né, qualquer, isso vale para um campo vetorial qualquer, e eu determino o divergente desse campo vetorial. É um campo vetorial e, consequentemente, ele é função de x, y e z. Ora, de acordo com o teorema de Gauss, se eu considerar uma certa região do espaço, e essa região do espaço é delimitada por um determinado volume, que eu vou escrever assim. Eu tenho uma região do espaço delimitada por um certo volume. De acordo com o teorema de Gauss, se eu efetuar uma integral sobre este volume aqui, do divergente do campo vetorial. Quem é o campo vetorial? Qualquer. Sobre o volume. Esta integral sobre o volume, soma sobre o volume, claro, estou falando de uma integral de 3 variáveis. Essa integral é igual ao fluxo do campo vetorial através da superfície que delimita o volume. Ora, este ds, ele é sempre perpendicular à superfície em cada ponto, é o elemento de superfície, de tal forma que ds é igual a normal à superfície vezes um elemento de superfície. Portanto, ds é um vetorzinho cujo módulo é esse elemento de superfície. E ele é sempre perpendicular à superfície por esse ponto. É claro que v escalar ds, se eu tenho aqui o vetor v escalar ds é a projeção desse vetor ao longo dessa direção aqui. De forma que v escalar ds é, na realidade, v escalar ds é, na realidade, igual a v escalar n
Aqui eu tenho o vetor ds vezes ds, que é igual à componente normal do campo V vezes ds. Ou seja, o teorema de Gauss afirma que o divergente de um campo vetorial qualquer integrado sobre um volume é igual ao fluxo. Este aqui é o fluxo, pode ser escrito assim também, fluxo do campo vetorial através da superfície essa que delimita o volume. E essa superfície é fechada, é por isso que colocamos assim, é o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície fechada. Esse é um teorema. Esse é o teorema de Gauss. Agora, vamos aplicar o teorema de Gauss utilizando esta equação agora? Muito bem, o que nós vamos agora ter? Se eu integrar de um lado, eu tenho a integral do divergente do campo elétrico, dV, eu estou integro deste lado e agora integro do outro lado também. É igual a integral sobre o volume de ρ dV, e agora 1 sobre ε0, porque esse 1 sobre ε0 vem daqui. O que eu fiz? Eu integrei este membro e integro o outro membro também. E eles são iguais. Temos, portanto, aqui uma igualdade. Agora, eu vou usar o teorema de Gauss, que vale para qualquer campo vetorial, de forma que agora, usando o teorema de Gauss, posso assegurar que este termo aqui é igual a fluxo, é igual ao fluxo do vetor campo elétrico através da superfície que delimita este volume. É claro que agora eu tenho que igualar este termo com esse outro termo aqui em cima. 1 sobre ε0 vezes a integral de volume de ρ dV. Mas agora aqui eu tenho uma coisa curiosa, porque a integral de ρ dV sobre o volume é igual à carga elétrica que está dentro, contida naquele volume. Portanto, eu tenho aqui uma outra expressão para a famosa lei de Gauss, aquela primeira lá. Ou seja, o fluxo do campo elétrico através de uma superfície que delimita um volume V, ou um volume V índice OL, é igual à carga total contida naquele volume dividido por ε0. Esta aqui é uma outra forma de escrever a lei de Gauss. É curioso. Por quê? Nesta formulação da lei de Gauss,
nós utilizamos o teorema de Gauss, né? Mas ela é, em princípio, radicalmente diferente daquela. Por quê? Esta forma da lei de Gauss, ela estabelece relações ponto a ponto, para cada ponto. Ou seja, divergente do campo elétrico, calculado no ponto x, y e z, é igual à carga, ou melhor, é igual à densidade de carga elétrica naquele ponto, dividido por ε0. Mas aqui a coisa é diferente, porque eu não estou falando de pontos, eu estou falando de superfícies, de volumes. E essa lei estabelece que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície que delimita um determinado volume é igual à carga elétrica contida no volume dividido por ε0. É uma formulação, portanto, bastante diferente. E ela é muito útil quando nós podemos nos valer de argumentos de simetria. Utilizando argumentos de simetria, muitas vezes nós podemos determinar o campo elétrico, uma vez conhecidas as cargas internas à superfície que delimita um certo volume do espaço.